Preciso de ajuda. A gente sabe que nessa pandemia os relacionamentos têm sofrido bastante, principalmente os conjugais. Como ajudar você a resolver nesses conflitos? Pastora Lúcia Teodósio está aqui conosco, vai participar com a gente. Já vou deixar o telefone 988665887. Pode participar, eu não vou identificar você. Pode fazer sua pergunta que ela está aqui para responder. Pastora, a dificuldade de manter um relacionamento num tempo de crise como esse. Como fazer? Bom dia, Jaceline. Bom dia para todos que nos assistem da sua casa, do seu trabalho. Jaceline, nesse tempo de pandemia, onde todo mundo está mais junto, mais perto, né? No dia a dia dentro de casa, é preciso estar muito atento um ao outro e é preciso ter paciência, porque a convivência tem se tornado mais difícil. Antes o esposo saía de casa de manhã, a esposa saía de casa de manhã, só se via à noite. Agora, algumas empresas, ou a maioria, mudou o horário de trabalho ou reduziu. E então estão mais próximos. E aquele costume de antes de se ver menos se tornou diferente, agora se vê mais. E isso acaba surgindo mais problema no meio do casamento. Um dos problemas que surgem bastante no casamento principalmente a falta de compreensão. Às vezes o marido até sai, a mulher fica em casa, mas não compreende que quando chega em casa, a mulher também trabalhou. É importante vislumbrar o papel de cada um dentro do lar, né? É verdade, porque a esposa, ela fica em casa e eu costumo dizer que quem fica em casa trabalha mais do que quem sai. Porque está ali lidando com filhos, com as tarefas do dia a dia. E eu quero dizer para você que não é muito fácil. Eu costumo dizer que o esposo, quando ele chega em casa, eu digo que o homem, quando ele está com fome, ele fica nervoso. Ele chega em casa e antes de olhar para a esposa, ele começa a procurar saber o que é que está pronto, olhando para o fogão. E se a esposa não for uma mulher cheia de sabedoria, ela não vence. Olha essa aqui, não vou identificar. Pode mandar suas perguntas, 988665887. Minha pergunta é o seguinte: meu esposo gosta muito de jogar, mas ele não sabe dividir. Eu me sinto muito só e carente. Como faço para chamar a atenção dele? É necessário conversar, Jaceline. O casal hoje, ele precisa entender que precisa sentar e conversar. Hoje nós nos deparamos com um casal que dentro de casa, a maior parte da comunicação é pelo WhatsApp. E não pode permanecer desta maneira, né? Precisa mudar isso, porque às vezes a carência da atenção leva a uma situação mais difícil, a um problema que depois fica difícil de ser resolvido. E por isso tem tido tanta separação. Tem uma pergunta aqui que eu não vou deixar nem a senhora responder, eu mesma vou responder. E para quem sofre de pancadas quando o marido chega bêbado? Meu marido me bate muito. Cadeia. Marido que bate em mulher, cadeia. Seja qual for a situação. Não se prenda a um marido que lhe bate porque você tem uma religião. Não se prenda a um marido que lhe bate por qualquer outra circunstância. Marido bateu, chama a polícia. Cadeia. Não tem outra explicação. Não é isso, pastor? Às vezes as pessoas confundem que a religião... eu sou evangélica, eu sou católica e eu tenho que permanecer com meu marido mesmo levando pancada. Isso não existe. Não pode, né? Cada um precisa saber qual é o seu papel e não confundir isso. Bom dia, meu marido viaja para casa da mãe e desta vez vou ficar e ele nem me chamou. Não gosto que ele vá sozinho, como vou agir? Ele fala que eu quero ser sua dona. Olha a situação. Porque cada um quer uma atenção diferente, não é isso? E se a esposa, ela tiver um pouquinho de sabedoria, ela vai saber lidar com o marido numa situação dessa. Porque o marido está indo para casa de quem? Da mãe, né? E
Quem é que não gosta de estar perto da sua mãe? Não é verdade? É verdade. Mesmo depois de ter casado, mesmo depois de ter construído uma família. E às vezes isso tem gerado muito ciúme no meio do casamento. E precisa entender que a mãe tem um papel muito importante, a esposa tem um papel muito importante e precisa estar unido. Olá, bom dia. Eu queria saber como faço, pois está tendo muitos ciúmes do meu marido. Isso está acabando comigo e com ele. E sempre acho que ele está com alguém, mesmo sem ele estar. Um casamento que está o ciúme dominando, ele desconfia dela, ela desconfia dele e ela está dizendo que está acabando o casamento por causa disso. O que é que ela pode fazer para melhorar essa situação, pastora? Ela precisa estar como aquela mulher em vigilância. Porque hoje em dia nós nos deparamos com uma situação muito difícil dentro do lar, onde tudo forma uma briga e toda briga gera como se fosse uma separação, onde cada um vai para um quarto diferente, ou um na sala, outro no quarto, dependendo dos cômodos que se tem. Mas isso não pode acontecer. É necessário que um recue mais um pouquinho, né, para poder entender o que é que o outro está vivendo. A maneira mais fácil da gente lidar com o outro, Jaceline, é a gente tentar se colocar no lugar da outra pessoa. E o ciúme tem destruído muitos relacionamentos. Deixa eu saber só da minha produção. Eu tenho tempo de fazer só uma pergunta. Olha, meu marido tem filhos de outro casamento. Quando eles chegam lá em casa, ele cede tudo para eles, como devo agir. Ciúme do marido com os filhos. Talvez a educação que os filhos têm no outro lar, ela não consiga adequar à casa dela. Mas é isso que tem acontecido no meio dos casamentos. Quando eu caso ou alguém casa, sabendo que o cônjuge tem filhos de outro relacionamento, sabe que vai lidar numa situação meio estreita, aonde precisa parar, pensar como vai reagir em cada situação para não entristecer um ao outro e acabar isso também numa separação. Olha, não tenho mais tempo. Inclusive, pastora Lúcia, se possível, eu queria que a senhora viesse semana que vem com esse mesmo assunto, porque eu tenho aqui, sinceramente, tá bombando o tema. Eu tenho mais de 50 perguntas. Então, eu vou até orientar vocês. Vão no Instagram da @pastora Lúcia Teodósio, que ela vai responder seus questionamentos, porque são muitas dúvidas aqui e a gente, infelizmente, não tem tanto tempo. Até semana que vem, viu, pastora? Olha só.